Olá, muito bom dia. Está começando mais um programa Viva Bem. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje, como todos os dias, trazendo sempre um assunto muito importante para você. Hoje vamos focar em família. Esse é o nosso tema de hoje, uma família estruturada. Você já analisou a sua família? Se ela é estruturada, se você dá o suporte que a sua família precisa e se você tem o suporte dos seus pais, dos seus avós, como se constitui a sua família? Para falar sobre este assunto, convidamos uma especialista, ela é psicóloga. Caroline Gregório vem falar com a gente sobre este assunto, está aqui do meu lado já. Tudo bem, Caroline? Olá, bom dia, Paloma, bom dia aos telespectadores. Que bom, seja muito bem-vinda ao Viva Bem. Sempre bom falar com uma especialista sobre um assunto que cada vez mais a gente discute, né? Exatamente. As famílias cada vez mais desestruturadas, são inúmeros os fatores. Mas eu gostaria que você pontuasse, assim, o que geralmente desestrutura uma família? Tem um ponto principal, Caroline? Então, Paloma, esse é um assunto, como você pontuou, bastante complexo, né? A gente precisaria de bastante tempo para discuti-lo a fundo, mas a gente costuma dizer que uma família ela, não tem, assim, estrutura ou desestrutura. Ela é ou funcional ou disfuncional. Porque hoje, com o passar dos tempos, a gente percebe uma nova configuração nas famílias. Então, no que a gente chamava antes, que era a família nuclear, que era composta por pai, mãe, filhos, né? Hoje a gente já vê uma mudança. Então, são recasamentos, pais recasados, filhos do casamento anterior, e assim sucessivamente vão se reestruturando, se reconfigurando essas novas famílias. É importante dizer que a família ela tem um começo. Esse começo, hoje, a gente percebe que cada vez mais ele não está sendo planejado. Então, hoje, as pessoas elas se conhecem de uma forma superficial, né? Hoje, elas não planejam mais a vida, não tem mais um projeto de vida onde o outro, eu vou analisar se esse outro tem a mesma proposta de vida que eu, e aí, então, nós podemos formar uma família. Infelizmente, nós percebemos esse déficit hoje, né? As pessoas bastante despreocupadas com o futuro. Então, acontece que pessoas que não têm propósitos parecidos acabam se unindo, né? E de uma forma muito descartável. Então, o que a gente percebe hoje, Paloma, são famílias que não têm um propósito de permanecer juntas, apesar das circunstâncias. Uhum. O que a gente percebe é que, na época das nossas avós, das nossas mães, elas enfrentavam coisas bastante difíceis, situações bastante complicadas. E hoje, devido ao capitalismo, devido à facilidade de aquisição de coisas, as pessoas estão facilitando esse encerramento, esse rompimento da família. Uhum. Então, da mesma forma que eu lido com as coisas, as pessoas estão também transferindo esse modo de agir para com a família. Uhum. Então, se eu hoje tenho a possibilidade de trocar de telefone de 6 em 6 meses, de aparelho celular, de aparelho, enfim, né? Hoje são tantas as tecnologias, eu transfiro isso para minha família e troco. Vou trocando de parceiro, vou trocando as possibilidades, né? E a gente percebe que isso, a longo prazo, se torna um problema sério, que é o que a gente encontra hoje, que são famílias disfuncionais, né? Uhum, verdade. Cada vez mais. E, assim, muito difícil de resgatar, porque justamente se torna uma coisa descartável, né? Me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão até muito mais intolerantes umas com as outras. Talvez por isso, por esse capitalismo, é fácil, eu jogo fora, não deu mais certo, para que se preocupar em organizar novamente, né, em consertar Exatamente. O que está errado? Dispenso e vejo outro. Exatamente. E aí isso reflete diretamente nos filhos, quando se tem, né? Porque aí a família, Certamente. A gente diz, não é só o casal, quando já se constituiu com os filhos. Exatamente. São os que mais sofrem nessa história toda, né? Certamente, porque quando a família se dissolve, não existe uma programação também para este momento. Uhum. Assim como a família, para ser iniciada, precisa de um projeto, para ser rompida também precisa. Contudo, os filhos não são comunicados de forma correta desse encerramento, desse rompimento, então gera um trauma, pois agora o meu pai, que eu convivia todos os dias, já não convivo mais, não me explicaram o que aconteceu, o porquê disso, né? E aí, muitas vezes, até acontece a alienação parental, que é essa questão alienação parental, me desculpe,
que é a questão de quando um pai fica com o filho, não possibilita que o outro o visite ou tenha contato com. Então, essa também é uma situação muito complicada, e a gente percebe que os filhos, na busca de uma fuga dessas situações todas, acontece muito o que a gente tem visto, que são as drogas, né? Acabam culminando nas drogas, acabam culminando em más companhias, enfim, em programas errados, porque os pais também, quando se separam, a gente percebe que ele deixa de dar aquela atenção que deveria para o seu filho e começa a ter novos programas. Então, esse pai e essa mãe começam a frequentar baladas, começam a querer uma nova vida, recomeçar. E, muitas vezes, esses filhos não fazem parte desse novo começo. E esse que é o problema, porque, assim como um casamento é muito complicado dizer que é descartável, muito mais os filhos, que são, né? Para sempre. Para sempre, exatamente. Filho é para sempre, mesmo que acabe o casamento, não pode acabar essa relação pai, mãe e filho, né? Isso é muito sério. Então, a gente parte do princípio de que uma família se estrutura quando ela é planejada. Isso é um ponto-chave, né? Planejar este casamento, planejar conhecer a fundo essa pessoa para daí sim viver junto, planejar este filho também, que não só o casamento não tem sido muito planejado, mas principalmente a maternidade, a paternidade. De repente, a gente vê aí pessoas que nunca pensaram em ter filhos tão cedo e já são praticamente uma criança cuidando de outra, às vezes até, né? Ou às vezes não, às vezes são pessoas que já são até mais velhas, mas ainda não curtiram o casamento a ponto de agora, ok, agora vamos pensar em constituir a família. Porque é aquela velha historinha do fazer muito fácil, mas dali para frente, constituir essa família e deixá-la estruturada é que vem o grande problema, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe? Quando uma família, ou seja, quando um casal se une, né, seja no civil, no religioso, ou somente de entrarem numa situação, né, de união estável, eles trazem consigo bagagens das suas famílias respectivas. Então, o homem vem acreditando que a casa deve ser limpada de forma X, que a sua roupa deve ser passada da forma X, e assim sucessivamente em várias situações do dia a dia de uma pessoa. E a mulher, da mesma forma, ela vem porque na casa da minha mãe era assim, na casa acontecia dessa forma, não é assim que faz, o meu pai não fazia assim, você tem que ser mais responsável, enfim, essas situações. Então, se no meio dessa situação toda, que o casal está aprendendo a ser casal, né? Porque até então eram dois solteiros, e agora eles estão aprendendo a ser casal. Nisso já vem uma criança, a situação pode se agravar. A gente costuma, Paloma, nunca dizer que em 100% dos casos vai dar certo ou vai dar errado. Porque isso, a gente respeita a subjetividade de cada pessoa. Claro. E a gente acredita que cada pessoa vai lidar de uma forma. Contudo, o que eu trago aqui hoje são as situações que a gente tem visto mais corriqueiramente. Então, o ideal, né, vamos dizer, existe o plano real e o plano ideal. No ideal, seria essa família, antes de se constituir família, esse casal pensar exatamente no que estão fazendo, aonde estão entrando, o que desejam um do outro, o que desejam para o futuro das suas vidas. Se hoje, porque muitas vezes a pessoa se encaixa no seu hoje, mas não se encaixa no seu futuro. Então, de repente, a gente encontra casais onde a mulher ou o marido estão muito preocupados com a carreira profissional e o outro cônjuge não está. Ele quer viver eternamente uma vida de balada, uma vida mais solta, não tem essa preocupação de se estabelecer financeiramente. Então, esses propósitos principais, eles vão influenciar a longo prazo nesse casamento. Então, é muito importante que, antes de os dois se unirem, de fato, eles conheçam exatamente quem é o outro. Sim, os objetivos do outro, de forma plena. De onde ele vem, quem é a sua família, qual é a sua constituição familiar, a sua constituição religiosa é muito importante. São questões que são muito importantes e que podem gerar rupturas sérias a longo prazo.
Então, de forma ideal, a gente orienta que isso aconteça. Mas nem sempre acontece dessa forma. O que não significa que também não vai dar certo justamente por isso, né? Aí entra aquele velho ditado dos opostos se atraem. Se você tiver tolerância suficiente para lidar com essas diferenças, de forma que um respeite o espaço do outro, né? Se aceite como é e saiba respeitar, até aí tudo bem. Não precisa ser exatamente igual com os mesmos princípios, mas facilita bastante, né, Caroline? Facilita. Se pensarem da mesma forma, ou se pelo menos ajustarem esses ponteiros. Ok, estamos juntos agora, então vamos sentar e conversar. Eu gosto que isso seja assim, que isso seja assado, aí eu gosto assim. E chegar no meio termo, para daí pensar em gerar um filho. É esse tempo de maturar essa relação a dois que tem que acontecer, né? Correto. E eu costumo dizer que, na verdade, quando as pessoas procuram alguém muito parecido com elas, provavelmente isso também não é tão saudável. Porque a diferença no casamento ou em qualquer relacionamento, ela traz crescimento e amadurecimento. Porque você se torna mais tolerante, você se torna mais paciente, você aprende que nem tudo acontece do jeito que você quer e na hora que você quer. Não é? Porque o casamento, ele vive também dessa questão de ceder, né? Claro. Não é sempre que a coisa acontece como eu quero. Então, assim, nem tanto 80 e nem tanto 8, né? Então, a gente costuma dizer que buscar aí um equilíbrio nesse casamento para que ele seja o mais funcional possível. Claro, perfeito. Bom, a gente vai continuar conversando, eu vou chamar um rápido intervalo. Você que nos assiste, não sai daí que a gente volta já já.